Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre subespaço. Um subespaço, ele é nada mais, nada menos do que um pedaço de um espaço vetorial. E esse pedaço, ele também vai ser um espaço vetorial. Então, se a gente considerar um conjunto e um subconjunto desse conjunto E, então nós vamos verificar quando é que esse subconjunto vai ser um subespaço vetorial. Uma das condições que a gente precisa para que esse conjunto S seja um subespaço vetorial é que, se a gente considerar dois elementos A e B, então veja, nós temos aqui um elemento A e B dentro desse subconjunto S. Quando a gente soma esses dois elementos, nós vamos ter o elemento A mais B. Então, a gente precisa que o elemento A mais B esteja dentro do conjunto S. Ou seja, nós estamos considerando que a operação de soma ela é fechada no conjunto S. E a mesma coisa tem que acontecer para a operação de multiplicação por um escalar. Então, se a gente tomar qualquer número real t e multiplicar t vezes qualquer elemento do conjunto S, o resultado, t vezes A, também tem que ser um elemento que esteja dentro de S. Então, nós precisamos que as duas operações sejam fechadas dentro do conjunto S. Nesse caso, nós vamos ter que o conjunto S ele é um subespaço vetorial. Então, nós podemos ver aqui a definição de subespaço. Então, seja um subespaço vetorial real, então nós dizemos que o subconjunto E é um subespaço vetorial de E se para quaisquer A e B em S, aqui eu vou corrigir, aqui é conjunto S. Então, se para quaisquer A e B em S, nós temos que a soma está dentro de S e a multiplicação por um escalar também está dentro do conjunto S. Ou seja, nós estamos dizendo que as operações são fechadas no subconjunto. E nesse caso, nós podemos dizer que esse subconjunto é um subespaço vetorial. Então, é suficiente a gente verificar que as operações são fechadas, porque a partir desse resultado, consequentemente, todas as 8 propriedades de subespaço vetorial elas vão ser válidas dentro do conjunto S. Então, vamos verificar aqui um exercício, o seguinte: prove que o elemento neutro de um espaço vetorial ele é único. Então, veja só, se a gente tem um espaço vetorial e se a gente supor que existem dois elementos neutros, n1 e n2, então a gente sabe que qualquer vetor que a gente tomar lá dentro do espaço, a soma desse vetor v com um elemento neutro vai dar igual ao próprio vetor v. Então, como a gente tem dois elementos neutros, a gente tem que n2 mais v também é igual a v. E isso significa que, se essa parte n1 mais v é igual a n2 mais v, então logo a gente tem que n1 é igual a n2. Então, só existe um elemento neutro dentro de um espaço vetorial. Um outro exercício que a gente pode fazer é a gente provar que a interseção entre dois subespaços também é um espaço vetorial. Então veja, a gente considera que dois subespaços, nós já temos que V e W são subespaços, e a gente precisa provar que essa interseção, que essa partezinha aqui desses dois conjuntos, isso também vai ser um subespaço vetorial. Então o que a gente precisa verificar é
que se a gente tomar dois elementos aqui, ó, A e B dentro da interseção, a gente precisa verificar se a soma A mais B, se essa soma pertence à interseção, que é V interseção com W. Então a gente precisa verificar se A mais B está aqui dentro. Então vamos lá. Como é que a gente prova que essa soma está na interseção? Para a gente provar isso, a gente verifica o seguinte. Veja só. Como A e B pertencem à interseção, então A significa que A e B pertencem a V, não é isso? Logo, a soma de A mais B pertence ao espaço vetorial V. Isso é um fato. E como A e B também pertencem à interseção, por outro lado, a gente tem que A e B também pertencem a W. Logo, a soma de A mais B também pertence ao conjunto W. Então, consequentemente, a gente tem que A pertence a V e... Desculpa, a gente tem que A mais B pertence a V e A mais B pertence a W. Então, A mais B, se A mais B pertence a V e W ao mesmo tempo, significa que A mais B pertence à interseção de V com W. Então a gente provou que a soma é fechada. Agora, para verificar que é subespaço, ainda falta verificar se a multiplicação por um escalar também é fechada. E como é que a gente vai verificar isso? A gente faz de uma forma bem análoga. Então veja, se A e B, então a gente tem que A e B pertence ao espaço V, porque A e B estão na interseção, então pertence a V também. Bom, como V é espaço vetorial, então a gente sabe que para qualquer número real T, quando a gente multiplicar T vezes A, esse resultado aqui, ó, de TA pertence ao conjunto V, que na verdade é o espaço vetorial V. E ao mesmo tempo, T vezes A também pertence a W, porque W é um espaço vetorial e a multiplicação por um escalar é fechada. Então, como T vezes A pertence a V e T vezes A pertence a W, nós temos que T vezes A pertence à interseção de V com W. Então a gente provou que a multiplicação por um escalar também é fechada. Então a interseção entre dois subespaços também é um subespaço vetorial. Nós temos aqui um exercício que diz o seguinte: mostre que o conjunto P, que é esse conjunto, né, que é um subconjunto do R3 com essas condições, esse conjunto é um subespaço de R3. Para provar que é subespaço, a gente precisa provar que as operações são fechadas. Então nós vamos considerar dois elementos. Então, ó, então nós vamos considerar um elemento, um vetor V de coordenada x1, y1 e z1 e um vetor W de coordenada x2, y2 e z2. São dois vetores dentro do conjunto P. Então a gente precisa somar V e W e verificar se essa soma pertence ao conjunto P. Então a gente tem aqui que o vetor V mais W é o vetor de coordenada x1 mais x2,
A segunda coordenada vai ser y1 mais y2 e a terceira coordenada é z1 mais z2. Então, para a gente saber se essa soma pertence ao conjunto P, a gente precisa verificar essa condição aqui, ó. A gente precisa verificar se a primeira coordenada menos a segunda mais duas vezes a terceira coordenada do vetor, isso é igual a zero. Então, nós temos que verificar se x1 mais x2 menos a segunda coordenada, que é y1 mais y2 mais duas vezes a terceira coordenada, que é z1 mais z2. Esse resultado a gente precisa verificar se isso é igual a zero. Se for igual a zero, então a gente pode dizer que a soma é fechada. Então a gente pode perceber o seguinte, que eu posso separar aqui as coordenadas x1, x2 e y1, y2. Eu vou arrastar isso daqui para eu poder ter um pouco mais de espaço. Então nós temos aqui o seguinte, ó. Nós temos x1, eu vou considerar x1 menos y1 mais 2z1. E agora eu vou considerar a coordenada x2, y2 e z2. Vou até mudar de cor. E aí a gente tem isso daqui, ó, com as coordenadas x2, y2 e z2. Nós temos aqui mais x2 menos y2 mais 2z2. Então a gente pode verificar que essa soma aqui, ó, x1 menos y1 mais 2z1, essa soma é igual a zero. Por quê? Porque o vetor V, ele é um elemento do conjunto P. Então, nós temos que x1 menos y1 mais 2z1, isso é igual a zero. E pelo mesmo argumento, como o vetor W pertence a P, então x2 menos y2 mais 2z2, isso é igual a zero. Então nós temos aqui zero. Então a gente pode garantir que V mais W pertence ao conjunto P. Então a gente tem que a soma é fechada. Então agora falta verificar se a multiplicação por um escalar também é fechada, para a gente garantir que P é um subespaço. Então, para a gente verificar se a multiplicação por um escalar é fechada, a gente pega um elemento de P e multiplica por um número real T. Então a gente tem que T vezes V vai ser T vezes x1 na primeira coordenada, ty1 mais, aqui é tz1. Então a gente precisa verificar se esse vetor pertence ao conjunto P. E mais uma vez nós vamos pegar essas coordenadas e verificar aqui nessa expressão. Então nós vamos verificar se tx1 menos ty1 mais duas vezes tz1, a gente tem que verificar se isso é igual a zero. Mas veja, se eu colocar t em evidência, eu tenho t vezes x1 menos y1 mais 2z1. Bom, como o vetor V pertence ao conjunto P, a gente pode dizer que x1 menos y1 mais 2z1, isso é igual a zero. Então, isso é igual a zero. Então, a conclusão que a gente tem é que T vezes V também pertence ao conjunto P.
Então a gente provou que esse conjunto P é um subespaço do R3. Bom, temos mais um exercício para a gente verificar, né, sobre subespaço de um espaço vetorial, que diz o seguinte: a gente considera U e V dois subespaços de um conjunto E, e a partir desses dois subespaços a gente define aqui um conjunto chamado U mais V, que significa o seguinte: a gente tem aqui, ó, o conjunto U e o conjunto V. O conjunto U mais V é a gente tomar um elemento aqui de dentro, um elemento U, a gente toma um elemento V dentro de V e considera a soma de U mais V. Todas essas somas a gente vai chamar de o conjunto U mais V. Então a gente precisa verificar se esse conjunto U mais V ele também vai ser um subespaço de um espaço vetorial E. Então, mais uma vez, a gente vai ter que considerar dois elementos O. Então, a gente vai considerar dois vetores dentro do conjunto U mais V. Então, vou fazer bem detalhado para que vocês possam entender. Ó. Então, nós vamos considerar um vetor A e B dentro do conjunto U mais V. Tá ok? Então, olha só, se o elemento A, o vetor A, está dentro de U mais V, significa que A ele vai ser a soma de um elemento U1 com um elemento V1. Então veja, ó, que todo elemento de U mais V ele é a soma de um elemento de U com um elemento de V. E da mesma forma, o nosso vetor B ele vai ser a soma de um elemento U2 com um elemento V2, tá? Para verificar que U mais V é subespaço, então nós temos que somar os dois elementos. Então a gente precisa verificar se A mais B pertence ao conjunto U mais V. Isso é o que a gente tem que verificar. Então veja só, A mais B vai ser U1 mais V1 mais U2 mais V2. Então eu tenho aqui, ó, A mais B. Então o elemento A mais B, o vetor A mais B, eu posso reorganizar. Eu posso colocar aqui, ó, U1 mais U2 mais V1 mais V2. Então, isso é o meu vetor A mais B. E veja o seguinte, que eu consegui escrever o vetor A mais B como uma soma de um elemento que pertence a U mais um elemento que pertence a V. O que eu tenho aqui é o seguinte, ó, U1 mais U2 pertence ao conjunto U. E V1 mais V2, ele pertence ao conjunto V, que é o subespaço V. Então, eu consegui escrever o meu elemento A mais B como a soma de um elemento de U com um elemento de V. E então, a gente pode dizer que o elemento A mais B pertence ao conjunto U mais V. Então a gente garantiu aqui que a soma ela é fechada.
Da mesma forma, a gente vai ter que garantir que a multiplicação por um escalar também é fechada. Então, se a gente considerar um número real t, né? Então, se t é um número real qualquer, então t vezes a é igual a t vezes u1 mais v1. Então, se a gente fizer a distributiva, a gente tem que t vezes a, o vetor ta vai ser tu1 mais t v1. E veja, como v e u são subespaços, então tu, isso aqui é um elemento de u e isso daqui é um elemento de v. Então, da mesma forma, o elemento ta, ele é uma soma de um elemento de u, então isso pertence a u e essa outra parte pertence a v. Então eu escrevi o meu vetor ta como sendo a soma de um elemento de u como um elemento de v. Então eu posso garantir que ta pertence a u mais v. Então a multiplicação por um escalar também ela é fechada dentro desse conjunto. Então o conjunto U mais V ele também é um subespaço do espaço vetorial E. Bom, mais um exercício para a gente praticar sobre subespaço. Veja o seguinte, que a gente tem o conjunto das matrizes 2 por 2 e lá dentro a gente vai considerar um subconjunto que a gente vai chamar de V, que são todas as matrizes 2 por 2, na qual o elemento B é igual a C, ou seja, esses elementos aqui, ó, B é igual a C, nessa segunda diagonal da matriz, todos os elementos são iguais. Então a gente precisa verificar se esse subconjunto também é um subespaço das matrizes 2 por 2. Então, basicamente, a gente precisa ver se a soma é fechada e a multiplicação por um escalar. O que é que significa a soma ser fechada? Significa se a gente pegar duas matrizes com a segunda diagonal sendo elementos iguais, quando a gente somar, esse resultado também vai dar uma matriz com essa segunda diagonal com todos os elementos iguais. Então, escrevendo esse raciocínio, nós temos o seguinte, ó. Então a gente considera aqui uma matriz M1. Então a gente escreve uma matriz M, que a gente vai colocar aqui, ó, A1, B1, C1 e D1. Temos aqui uma matriz M e uma outra matriz N qualquer dentro do conjunto V, que agora eu vou chamar de A2, B2, C2 e D2. Então a gente já sabe que V e M, a gente sabe que C1 é igual a B1 e C2 é igual a B2, porque são matrizes dentro do conjunto V. Então eu preciso somar essas duas matrizes. Então vamos somar essas duas matrizes. Temos que M mais N vai ser a matriz. Todo mundo sabe somar matriz, então aqui o primeiro elemento vai ser A1 mais A2. Aqui nós temos B1 mais B2. E aqui nós temos C1 mais C2. E aqui nós temos D1 mais D2. Pronto. Agora a gente precisa verificar se os elementos dessa segunda diagonal são iguais. A gente precisa saber se C1 mais C2 é igual a B1 mais B2. Então, a gente já sabe que C1
é igual a B1. E a gente sabe também que C2 é igual a B2. Então, se a gente somar essas duas igualdades, nós temos aqui que C1 mais C2 é igual a B1 mais B2. Então, a gente garante também que quando a gente somar as duas matrizes, a segunda diagonal vão ter os seus elementos iguais. Então, a soma é fechada. Então, qual é a conclusão? Isso implica que M mais N pertence ao conjunto V. Agora a gente precisa verificar a multiplicação por um escalar. Vamos lá. Na multiplicação por um escalar, a gente precisa verificar se quando a gente multiplicar T vezes M, isso a gente vai ter como resultado uma matriz também com a segunda diagonal com os elementos iguais. Então, a matriz T vezes M vai ser TA1. Aqui nós temos TB1. E aqui nós temos T vezes C1. E aqui T vezes D1. Então, a gente sabe que T é um número real. Bom, mas aí já está bem claro, né? Se A1 se C1 é igual a B1, então logo T vezes C1 e T vezes B1 também vão ser iguais. Então, consequentemente, qualquer múltiplo de uma matriz de V também vai estar dentro de V. Logo, as duas operações são fechadas dentro do conjunto V, e então esse conjunto V ele é um subespaço vetorial. Um conceito que nós vamos falar agora nessa aula é sobre combinação linear. Esse conceito ele está associado quando a gente vai falar de base de um espaço vetorial. Então nós vamos introduzir agora esse conceito de combinação linear. Então, se a gente tem um vetor dentro de um conjunto de um espaço vetorial E, e a gente tem vários outros vetores, A1, A2, até AN dentro de E, então a gente vai dizer que o vetor A ele vai ser uma combinação linear dos vetores A1, A2 e AN, se a gente conseguir achar números reais de tal forma que quando a gente somar cada múltiplo, né, um múltiplo de A1 com múltiplo de A2 com múltiplo de AN, a gente vai dizer que esse vetor A é uma combinação linear dos vetores A1, A2, A3 até AN. Eu vou dar um exemplo aqui para ver se fica mais claro para vocês essa ideia de combinação linear. Vamos lá, ó. Nós temos aqui um conjunto de cores, as cores primárias, né? Que nós temos, vou marcar aqui, ó, nós temos o azul, nós temos o amarelo como cores primárias e temos também o vermelho, que são as cores que a gente aprendeu lá, que são as cores primárias, né? A gente sabe que, por exemplo, o verde ele é uma combinação do amarelo. Então, o verde ele é uma combinação linear de amarelo com azul. Isso é o que nós temos, é o que a gente pode entender sobre combinação linear. Então, veja que a cor verde ela é uma combinação de duas outras cores. Então, combinação linear é isso. A gente tem um vetor como sendo combinação de outras, né? Por exemplo, existe um tom de verde. A gente tem vários tons de verde, né? E por que a gente diz que é uma combinação linear? Porque esses escalares
a gente poderia pensar no seguinte: esse tom de verde seria 60% de amarelo mais 40% de azul. Então a gente teria aqui um tom de verde, mas a gente poderia também pensar em 30% de amarelo mais 70% de azul. A gente também teria um verde mais em outra tonalidade. Então essa ideia de combinação linear, como a gente faz nas cores, é mais ou menos essa ideia que a gente tem em espaço vetorial. E já adiantando aqui esse assunto, veja o seguinte, que a gente conseguiu gerar a cor verde a partir da cor amarela e azul. Então eu posso dizer que amarelo e azul gera a cor verde. E em espaço vetorial nós falamos também de conjunto gerador, tá? Então gerar é nada mais nada menos do que você fazer combinações lineares. Então vamos ver um exemplo aqui para poder compreender melhor. Observe o seguinte, que esse vetor V que a gente tem aqui do R3, ele é uma combinação linear de três vetores, que é V1 mais V2 e V3. Veja só que a gente pode decompor esse vetor V. Então veja que o vetor V aqui, ó, como está escrito, é duas vezes o vetor V1. Então a gente multiplica V1 por 2, soma com o vetor V2 e multiplica V3 por menos 3 e soma. Então a gente tem aqui a combinação de V1, V2 e V3, dando como resultado o próprio vetor V. Então, se você fizer essa conta aqui, a gente tem exatamente menos 2, menos 3 e 1. Então veja que a gente tem aqui uma combinação de vetores, tá ok? Um outro exemplo de combinação é o seguinte: se a gente considerar um polinômio, né, esse polinômio p de x, a gente pode dizer que esse polinômio p de x ele é uma combinação de três polinômios, que é o polinômio constante 1, x e x ao quadrado, porque a gente multiplica 5 vezes 1 mais 3 vezes x mais 2x ao quadrado. Então a gente está combinando esses três polinômios, né, multiplicando cada um por escalares e obtendo como resultado o polinômio p de x, tá? Um outro exercício que a gente tem aqui sobre combinação linear é o seguinte: escreva o polinômio a de x, que a gente tem esse polinômio, como sendo uma combinação linear dos polinômios 1, x mais 1 e 1 mais x ao quadrado. Então o que a gente precisa fazer é o seguinte: a gente precisa encontrar três escalares. Vamos voltar aqui na definição de combinação linear. Então veja que para a gente escrever como combinação linear de A1, A2, A3 até AN, a gente precisa de N escalares. Então voltando aqui para o exercício, a gente precisa de um escalar T1, ó, T1 vezes o polinômio 1 mais um escalar T2 vezes o polinômio x mais 1 mais T3 vezes o polinômio 1 mais 2x ao quadrado. E o resultado dessa combinação tem que ser o polinômio a de x. Então a gente precisa que isso seja igual a 2x ao quadrado menos x mais 2. Então fazendo as operações com esses polinômios, nós temos aqui, ó,
T1 vezes 1 a gente tem igual a T1 mais T2x mais T2 mais T3 mais 2T3x ao quadrado. E isso é igual a 2x² menos x mais 2. Então até agora eu só fiz a propriedade distributiva. Agora, como eu tenho igualdade entre polinômios, eu vou fazer o seguinte: eu vou reescrever, as constantes aqui, ó, T1, T2 e T3. Então eu vou separar aqui essas constantes. Então eu vou escrever T1 mais T2 mais T3. Agora eu vou separar os coeficientes de x. Então aqui eu tenho x elevado a 1, então eu tenho só esse T2. Então mais T2x. E o que resta aqui mais 2T3x ao quadrado. Então aqui eu vou só reescrever meu polinômio como sendo 2 menos x mais 2x ao quadrado. Aqui eu escrevi o mesmo polinômio, mas só mudei a ordem de cada parcela. Então, na igualdade entre polinômios, veja que a gente tem o seguinte: essa constante, para que dois polinômios sejam iguais, os seus coeficientes têm que ser iguais. Então, essa constante 2, né? Então, a gente tem ela aqui, ó. Então, a gente precisa que T1 mais T2 mais T3, que é a constante, isso é igual a 2. Então, vou escrever aqui ao lado. Então, para que essa igualdade seja válida, a gente precisa que T1 mais T2 mais T3 seja igual a 2. E a nossa constante, né, o nosso coeficiente de grau 1, que é T2, tem que ser igual a menos 1. Então, a gente precisa que T2 seja igual a menos 1. E a constante de grau 2, que é 2T3, isso é igual a 2. Então, nós temos aqui que 2 vezes T3 é igual a 2. Então, nós temos aqui um sistema. Então, por meio desse sistema, a gente já conclui que T2 é igual a menos 1. Nessa terceira igualdade, nós já concluímos que T3 é igual a 1. E substituindo T2 e T3 aqui na primeira expressão, nós encontramos o valor de T1. Então, substituindo, nós temos já que T1 é igual a 2. Então, a gente encontrou os escalares. E aí, agora a gente consegue escrever o polinômio a de x como combinação linear desses polinômios que a gente tem aqui. Então, o que é que a gente teve? Então, para que a gente tenha o polinômio a de x, a gente precisa multiplicar o polinômio 1 por 2. Então, nós temos aqui 2 vezes 1 menos 1 vezes x menos 1 mais 1 vezes 1 mais 2x ao quadrado. Isso vai dar o próprio polinômio a de x. Então, quando a gente fizer toda essa conta, nós vamos voltar aqui a ter a este polinômio. Então, a gente escreveu o polinômio a de x como combinação linear do polinômio 1x mais 1 e 1 mais x ao quadrado. Então, a gente conseguiu decompor, né,
É a mesma coisa lá das cores. A gente consegue pegar uma cor e decompor como uma mistura de outras cores. E aqui a gente fez a mesma coisa. A gente conseguiu escrever esse polinômio a de x como uma combinação linear desses três vetores que a gente tem, que é o vetor 1, x mais 1 e 1 mais x ao quadrado. Agora, neste último exercício, eu vou dar um tempo para vocês visualizarem, que vai ficar como exercício para vocês praticarem em casa. E o exercício diz o seguinte: você vai ter que escrever essa matriz A como a combinação linear dessas quatro matrizes, M1, M2 e M3. A ideia seria você achar uma escalar T1 para multiplicar por M1, achar um escalar T2, multiplicar por M2 e assim sucessivamente. Um escalar T3 vezes M3 mais um escalar T4 vezes M4 e o resultado disso tem que dar a própria matriz A. Então fica um exercício para vocês resolverem. E eu vou encerrar esse vídeo e no próximo vídeo a gente já entra com o conceito de base de um espaço vetorial. E para falar de base de um espaço vetorial, nós vamos falar bastante ainda desse conceito de combinação linear. Então, até o próximo.